Olá, boa noite. Pois muito bem, estamos aí. Pois é, minha gente, eu creio que estou com algum problema numa live, no outro canal, e, portanto, eu resolvi fazer neste aqui. Espero que a grande maioria do povo venha encontrar a gente aqui. Este é o canal da Rádio Evangélica. Pois muito bem, é claro que não temos meios de trabalhar com a questão com a questão do Google, né, do YouTube, até porque o YouTube decide quem eles vão colocar no ar ou não. E eu não sou aquele a quem eles com certeza amam. Né? Então, quer dizer, eles podem ter suas preferências, digamos, das ordens mais distintas possíveis, e, portanto, farão o que eles querem, colocam no ar aqueles a quem eles querem. Eu gostaria muito de que estivéssemos aí juntos e possamos levar esse trabalho adiante. Minha gente, pois muito bem. De qualquer forma, eu acho que o pessoal que está esperando no canal do Portal da Rádio não vão encontrar este canal, porque a grande maioria não se vinculou a este canal. Boa noite, Célia França, seja bem-vinda. A grande maioria está esperando lá a live no canal do Portal da Rádio. Não vão ver. E aqui o pessoal não está acostumado, consequentemente também talvez não vejam. Bom, vamos ao que interessa. Os 10 mandamentos do advogado. Esse é o ponto. Essa é a questão. Essa é a temática desta live. Boa noite, Jaqueline Nogueira. Seja bem-vinda. Muito prazer. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Bom, há algum tempo eu já gravei uma live que falava justamente sobre os 10 mandamentos do advogado. Mas eu voltei a esta questão porque esta questão é bastante interessante. Tá? Eu já gravei algo nesse sentido, mas o assunto ele é muito interessante, então ele tem que ser trazido mais e mais à baila. Ele não pode ser simplesmente ignorado e simplesmente deixado de lado. Não dá. Vários são os motivos que me levam a isto. Um deles é o fato de que político e advogado em nosso país, infelizmente, não tem a cara da seriedade, da ética, da moral e dos bons costumes. Outro, e este acho que é um dos principais motivos, é o fato de que os advogados, por seu papel de defesa de direitos e garantias de forma abrangente, deveriam ser vistos por si mesmos como guardiões de princípios inalienáveis. Porém, o que acontece é que uma grande maioria especializa-se justamente no trato à lei como a famosa colcha de retalhos, que nas mãos inescrupulosas de alguns terminam por prejudicar tão somente a sociedade e até a eles mesmos. Porém, como num primeiro momento eles estão ganhando e, inclusive, sem a preocupação da origem que os numerários tiveram até chegar às suas contas, alguns não percebem, por total ignorância e até falta de caráter mesmo, que estão destruindo suas próprias famílias. Bom, um outro ponto é o fato de estarmos às voltas
Outro ponto é o fato de estarmos às voltas com um sistema há muito tempo comandado pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, apenas para apenas para que a gente saiba, ela foi extinta pelo Collor de Mello em 1991. Ela, por uma canetada, o Collor de Mello extinguiu a OAB, que era uma autarquia, e ela foi extinta em 1991. Tá? O decreto que extinguiu essa OAB foi o decreto número 11, de 18 de janeiro de 91, que determinou que ficava definitivamente extinta a Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, para que ela voltasse a funcionar, era necessário que ela viesse a ter, digamos, que ela viesse a ser novamente aceita, mas de lá para cá não houve. Agora, houveram, sim, alguns procedimentos de ordem, digamos assim, até inconstitucionais, que fizeram com que essa OAB, mesmo extinta, permanecesse até o dia de hoje. Bom, nós vamos falar um pouco a esse respeito, não porque me interesse, eu não sou advogado, não tenho o menor interesse nessa questão. Agora, eu tenho interesse, sim, no esclarecimento, a fim de que todos nós possamos entender o que pode estar acontecendo no nosso país. Muito bem. Diz o Jus Brasil, é um site que traz algumas notícias da área jurídica, é jus.com.br, numa matéria que diz lá, OAB, uma autarquia que foi extinta em 91. Então, o Jus Brasil diz o seguinte: todos os atos praticados pelos ex-dirigentes desta extinta autarquia, naquele período, e a partir dele, foram à revelia da lei, houve uma manifesta usurpação do poder público, jamais questionada pelas autoridades. Com a extinção da autarquia, todos os registros de advogados também foram automaticamente extintos. Ocorreu a obrigatoriedade de prestação de contas dos antigos dirigentes da autarquia e a devolução de bens e valores ao poder público, e isto não foi feito. A revogação do decreto de criação da OAB extinguiu o vínculo entre os bacharéis e o órgão fiscalizador da profissão. É sabido que naquilo que couber, a pessoa jurídica se equipara à natural, e temos então que a regra actio personalis moritur cum persona também se aplica à pessoa jurídica extinta. O direito de agir, que seja personalíssimo, morre com a pessoa, seja ela jurídica ou natural. Bom, fica evidente que não existe relação jurídica entre o bacharel em direito e o extinto órgão fiscalizador da profissão de advogado. Nenhuma providência foi tomada pelas autoridades competentes. Pelo contrário, aceitaram que um grupo, que deveriam ser os liquidantes da extinta OAB, extinta instituição, continuasse a operá-la como se ativa estivesse. Veja só, foi revogado, ela parou de existir, teria que ter sido feita a liquidação, a entrega de todos os bens. Para isso foram nomeados algumas pessoas que se chamavam os liquidantes, eles têm um nome específico para isso, e eles
seriam apenas os que representariam a entidade nos seus momentos finais, até a prestação de contas, entrega de carros, entrega de numerários, entrega de tudo aquilo que pertencia à entidade, pagamento de contas, pagamento de ações que porventura houvessem, trabalhistas, etc., para a entrega de tudo ao poder. E depois, claro, se houvesse que ser criada outra, teria que ser criada outra dentro dos trâmites e dentro da Constituição. Muito bem. Mas isso não aconteceu. Aqueles liquidantes, que era um grupo, apenas continuaram o trabalho da OAB como se ela nunca tivesse sido extinta. E o poder público calado estava, calado permaneceu. Entrou mudo e saiu calado. Quer dizer, não tinha por que acontecer dessa forma, mas foi o que aconteceu. Muito bem. Em função disso, nós vimos daí, além disso, continua a matéria aqui o seguinte. Entre outros tópicos que essa matéria abrange, diz mais. Porém, a exclusividade inconstitucional que caracteriza a OAB foi a transformação de uma simples autarquia em um poder da República, através de uma simples lei infraconstitucional. A única característica ímpar e sui generis e exclusiva da OAB é ter a pretensão de ser um poder da República sem que se tenha feito uma nova Constituição e sem que se tenha notificado o povo brasileiro de que ele tem um novo senhor. Faltou a publicidade para a validade do ato. Houve a criação ilícita de uma instituição privada constituída por pessoas não eleitas pelo povo, sem mandato, mas que se julgam no mesmo patamar de governo que o presidente da República, os senadores e os ministros do STF, constituindo-se num falso poder autônomo e paralelo. Trata-se de um estelionato intelectual, nada mais que isto. A Constituição promulgada em 88 diz em seu artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Isto basta para que se verifique que a Lei 8.906, de 4 de julho de 94, que cria um estatuto para uma autarquia extinta ao caracterizar a OAB, entidade privada, como um ente federativo que não se submete ao controle da nação brasileira nem de qualquer outro poder da República, é completamente inconstitucional por qualquer ângulo que se veja a questão. O estatuto de uma entidade privada deve ser feito por seus associados, nunca pelo Estado. Portanto, a atual OAB apropria-se ilegalmente de algo que não foi feito para ela, mas para uma entidade extinta. Isto configura usurpação de poder. Finalizando, não é competência do judiciário estabelecer a natureza jurídica das pessoas fictícias. Existe um órgão competente para isto. Este é um texto do site jus.com.br. OAB, uma autarquia que foi extinta em 1991. Pois muito bem, nós vemos aqui, então, que, em primeiro lugar, nós temos um problema com a área dos advogados por vários motivos. Até porque os advogados eles não estão trabalhando pela lei ou para a lei, na sua grande maioria. Claro que tem um ou outro que são advogados
decentes, pessoas honestas, pessoas que, de fato, estão lutando pela lei. Né? Agora, tem muitos que estão apenas tentando ser aqueles famosos chaves de cadeia, que estão preparados apenas para tirar o dinheiro do povo da forma que se lhes apetecer. Ou seja, quem paga melhor é quem tem o melhor sistema jurídico à sua disposição. Isso está errado, isso é indecente, isso é imoral. Nós temos que lutar, em primeiro lugar, para que a OAB ou ela seja extinta de fato e de direito, como de fato e de direito foi em 1991, ou ela se regularize, e para se regularizar, ela vai começar uma vida nova a partir da regularização, porque não existe como ela se fundar hoje e permanecer com tudo o que ela vem amealhando há 50 anos nas nossas costas. Até porque ela foi extinta em 91. E, como tal, é que deve permanecer. Muito bem. E eu trago aqui também os 10 mandamentos do advogado para que a gente possa meditar um pouco mais, porque a grande maioria dos advogados não conhecem. Quer dizer, conhecem os 10 mandamentos, já o leram, já o ouviram, mas provavelmente não o entenderam. Porque não é o que se pratica. No dia a dia, nós percebemos, por exemplo, a OAB está preocupada com os direitos dos manos. O preso tem direito a banho de sol, o preso tem direito à visita íntima, o preso tem direito a comer carne todo dia e não pode repetir, não, tem que ser variada. O preso tem direito a isso, tem direito àquilo, tem direito àquilo outro. E as obrigações? Cadê as obrigações disso tudo? Senhora OAB, vai estudar direito? Tá? Senhores membros da OAB, vão estudar direito? Porque até onde eu entendo, por exemplo, preto, puta e pobre não tem direito. Eu sou dessa classe. E é dessa classe que eu falo. Em nome dessa classe que eu falo. Preto, puta e pobre. E pode ficar tranquilo, não ganho de ninguém, não recebo dinheiro de ninguém e não estou aqui fazendo proselitismo político, não. Não trabalho para político. Ao contrário da senhora OAB, né, que tem seus privilégiozinhos, tem seus apaniguadozinhos. Eu não. Muito bem. Os 10 mandamentos do advogado, o primeiro diz: estuda, porque o direito se transforma constantemente. Se não seguires os passos dessa transformação do direito, você será, a cada dia, um pouco menos advogado. Portanto, estuda, estuda, estuda. Segundo, pensa, porque o direito se aprende estudando, meditando, mas se exerce pensando, raciocinando, entrando no cerne da questão. Você pega a causa e a disseca como um médico ao dissecar um cadáver. Terceiro, trabalha arduamente, porque a advocacia é uma árdua fadiga posta a serviço da justiça. Portanto, não cabe, doutor, o advogado de cafezinho, o advogado que busca brechas na lei para libertar este ou aquele.
Isso é trabalho de canalha, isso é trabalho de cafajeste, isso é trabalho de prostituta da lei. Quarto, luta. Teu dever é lutar pelo direito. Mas no dia em que encontrares em conflito o direito e a justiça, luta pela justiça. Vocês não fazem isso. Jamais eu vi fazerem isso nos últimos 30 anos, pelo menos. Não vou falar dos outros 30, porque até então, talvez eu não tenha me percebido direito. Mas dos últimos 30 anos, eu não tenho visto o AB e advogado trabalhando por este quarto item. Teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares em conflito o direito e a justiça, você tem que lutar pela justiça. Este conflito do direito com a justiça é que vocês não estão entendendo nada. Por isso que Pertence, que já foi um ministro do STF, está defendendo o apedeuta, tentando tirar o apedeuta da cadeia. Por isso que Gilmar Mendes vive vendendo, ele vende sim habeas corpus. Ele pode até não vender por dinheiro, mas ele vende por alguma moeda de troca. Talvez a moeda de troca seja o silêncio dos canalhas para que ele não seja preso. Porque ele é vagabundo, canalha, ladrão, pilantra, safado, como todos os demais membros do STF. Porque se tivesse um membro do STF que não fosse tão canalha quanto ele, aquilo lá não estaria da forma que está. Não funcionaria como a casa da mãe Joana, como um prostíbulo, aquele STF, cuja presidente não serve para absolutamente nada, a não ser para fazer pose. Agora, a presidência do STF promete ser do Dias Toffoli, que é outro cafajeste, sem vergonha, vagabundo, que está lá, indicado pelo apedeuta. Aliás, tem uma historinha por trás, tinha uma mansão que a mãe do Dias Toffoli estava vendendo, e parece que essa mansão passou para as mãos de alguém ligado ao apedeuta. E daí o apedeuta nomeia para o cargo. Não sei como que funcionou bem isso aí, mas tem cheiro de merda no ar. Para quem não gosta de palavrão, não tem problema, não. Eu não vou mudar o meu vocabulário, porque eu estou fazendo o meu trabalho jornalístico, não é o trabalho pastoral. Quinto, ser leal. Seja leal. Seja leal com você, seja leal com o teu cliente, seja leal com a tua nação, seja leal com tudo aquilo que você tem que defender, seja leal com a tua ética, seja leal com a tua moral, seja leal com a tua família, seja leal com os teus filhos, ou você vai ficar ensinando porcaria para eles. Seja leal, especialmente para com o teu cliente, a quem você não deve abandonar, até que compreenda que ele é indigno de você, indigno do teu trabalho, leal para com o adversário, o que não se vê por aí. Para libertar o apedeuta, para libertar o Lula, vocês estão fazendo canalhadas em cima de canalhadas, para evitar que esses vagabundos sejam presos. O Gilmar Mendes está fazendo pirueta, e ninguém percebeu isso, e ninguém está vendo isso. Seja leal
com o adversário, ainda que ele seja desleal contigo. Leal para com o juiz, que ignora os fatos e deve confiar no que você diz. E que, quanto ao direito, alguma outra vez deve confiar no que tu lhe fala, no que tu lhe invoca. Portanto, seja leal. Sexto, tolera. Pratique a tolerância. Tolere a verdade alheia, na mesma medida em que queres que seja tolerada a tua. Sétimo, tem paciência. O tempo se vinga das coisas que se fazem sem a sua colaboração. Portanto, tenha paciência. 8. Tenha fé. Tenha fé no direito como o melhor instrumento para a convivência humana, na justiça como destino normal do direito, na paz como substituto bondoso da justiça e, sobretudo, tenha fé na liberdade, sem a qual não há direito, nem justiça e nem paz. 9. Ouvida. Esquece. A advocacia é uma luta de paixões. Se em cada batalha fores carregando tua alma de rancor, sobrevirá o dia em que a vida será impossível para ti. Concluído o combate, esquece tudo, ouvida tão prontamente tua vitória como tua derrota. Aqui é um ponto que os advogados não esquecem. E 10º e por último, ama a tua profissão, ama a tua profissão. Trata de conceber a justiça de tal maneira que no dia que teu filho te pedir conselhos sobre seu destino ou futuro, consideres uma honra para ti propor-lhe que se faça advogado. Agora, eu te digo uma coisa, meu querido amigo, irmão, que um dia possa vir a ver este vídeo. Hoje, ser advogado é sinônimo de ser vagabundo, picareta, ladrão, safado, sem vergonha, e por aí vai. É claro, volto a dizer, repito, existem bons advogados? Existem. Existem péssimos engenheiros? Existem. Existem terríveis jornalistas? Existem. Mas sempre tem alguém que quer trabalhar direito, né? Agora, advogado, ou profissãozinha que hoje está maldita, amaldiçoada. Por Deus. Porque vocês só fazem porcaria. Vocês recebem dinheiro, e dinheiro graúdo, de vagabundo, de ladrão, de canalha, de gente muito perigosa. E não estão nem um pouco preocupados de onde vem esse dinheiro. Aliás, o classezinha que está infame neste país é a classe dos advogados. Pois muito bem, estes 10 mandamentos do advogado foram escritos por Eduardo Juan Couture. Ele nasceu em 1904 e morreu em 1956, portanto, com 52 anos. Morreu jovem, mas deixou uma grande contribuição para a área para a área jurídica. Ele contribuiu com inúmeros livros, inúmeros ensaios, inúmeros trabalhos, mas, infelizmente,
Eu creio que a grande maioria dos advogados não fazem mais questão de ver isso. Pelo contrário, estão lá mancomunados com uma entidade, o AB, que foi extinta em 1991. Ora, meu querido, se você quer ser um advogado, comece por verificar esse assunto, esse aspecto, que uma entidade que não existe não pode nortear esta profissão. Eu tenho certeza que isso vai servir de alento a muitos. O que foi dito aqui está embasado. Eu quero começar dando o meu boa noite ao povo brasileiro, ao querido povo brasileiro, o povo que amo de paixão, o povo de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas, Piauí, Acre, Tocantins, Rondônia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Roraima e Amapá. A terra que tem que continuar unida para que, em nome de Jesus, nós tenhamos o nosso país de volta, para que nós possamos estar sempre nos encontrando, sempre juntos na harmonia que Deus nos tem dado. Que Deus nos abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus. Quero dar boa noite a Célia França, a Jaqueline Nogieria, a Bernadette Batista Velho. Obrigado porque estavam aí. Eu sei que muitos outros vão ver este vídeo. Vou tentar colocá-lo lá no canal do Portal da Rádio também, porque eu fui bloqueado lá por algum motivo. Provavelmente algum canalha sem vergonha que não quer que eu fale me bloqueou lá. Mas não tem problema, não. A grande maioria dos que estão lá é capaz de me acharem aqui, porque eu vou continuar gravando. E se faltar aqui, vou abrir outro canal, não tem problema, não. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, sejam sempre muito bem-vindos. Como eu tenho feito, quero criar o hábito, nós vamos ler aqui também um salmo, o salmo número 5, que aliás, o número 5 foi lido ontem, então nós vamos ler o salmo número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmo 6, quando Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Glória a Deus, bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Vou ler aqui as mensagens de todos, embora sejam de 2, 3 pessoas. Célia França, boa noite, senhor Eli, boa noite, Célia França, seja sempre muito bem-vinda, que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Jaqueline Nogieria, boa noite, senhor Eli, amém, bem verdade, é verdade.
Bernadette, boa noite, senhor Eli, boa noite a todos. Bernadette, como tudo no Brasil, estamos descambando ladeira abaixo, é uma indecência. Bernadette, com a compreensão comunista, estão com viseira, marionetes a serviço do mal e da inversão de valores. Célia França, por tudo isto que o senhor está dizendo, a limpeza tem que ser geral e irrestrita. Por isso, não podemos, Célia, aceitar a eleição de forma alguma. Intervenção militar ampla, geral e irrestrita em todos os poderes, de lá de cima até o embaixo. Na menor cidade do Brasil, o prefeito tem que ser preso, para depois a gente começar a falar de qualquer outra coisa. Bernadette, 10 mandamentos tão dignos e tão esquecidos, é verdade. Tão amaldiçoada que se acham acima do bem e do mal, a OAB, é verdade. Célia França, amém e paz a todos. Amém, Célia. Que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Aleluia! Aço, selva, vamos em frente que atrás vem gente. Me bloquearam lá, eu faço aqui. Se não puder fazer aqui, eu faço em outro lugar. E vamos fazer em outros lugares. Grande abraço. Beijos. Bye. Fui.